Doy gracias a Dios porque Dios a cada día nos dado la oportunidad de poder experimentar las cosas de Dios, saber que nosotros no estamos aquí sobreviviendo, y sí, viviendo una experiencia con Dios. Yo ayer estaba compartiendo que sobrevivir sobrevivir a una guerra, estar desgastado, cansado, derrotado tal vez, pero vivir es algo diferente, vivir es algo disfrutar de las cosas que Dios tiene para nosotros. Y nosotros somos elegidos para ser hijos de Dios. Y como hijo de Dios, como dice que un padre tiene cosas buenas para dar a sus hijos, nosotros podemos buscar con denuedo las promesas de Dios, no solamente la mano de Dios, porque la mano de Dios de vez en cuando pesa. Y si nosotros no sabemos pedir como conviene, nosotros vamos a sufrir las causas de las consecuencias de la mano de Dios, la correa de Dios. Pero aunque Dios nos dé su vara, nos castigue con su mano pesada y dura, es porque Dios nos ama a sí mismo. Aun cuando un padre corrige a su hijo, es para poder hacer con que su hijo pueda nuevamente volver a los caminos de Dios, a lo principio, al primer amor. Amén. Entonces vamos a orar pelo pastor también que está en Cejar, está venido para Shonandai, que Dios proteja su regreso para Shonandai, la pastora como o pastor Shibata también. Y yo quiero compartir una palabra de Dios, está en 2 de Reyes, capítulo 2, Daini Retsuki. 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 9 al 11. Daini Retsuki, Nisho, 9節から11節. 2 de Reis, capítulo 2, versículo 9 al 11. Vamos a leer juntos, cada uno en su propio idioma. Dice así. Sucedeu, pois, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço que te haja uma porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse, coisa dura pedistes, se me vires quando for tomado de ti, assim se fará, porém se não, não. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo se separaram um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Amém. Vamos orar. Padre de los cielos, te damos gracias, toda glória, toda alabanza, porque el Señor es fiel. La mejor cosa que aconteció en nuestras vidas fue tener una relación contigo, invitarte en nuestro corazón, para tener nuevas experiencias, para tener un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento hace con que nuestras vidas tomó un cambio diferente, una ruta diferente, que no son las cosas perecibles de este mundo, pero son las cosas espirituales, las cosas invisibles, pero durables, Señor, eternas, porque nosotros no confiamos en las cosas visibles, las cosas materiales, pero nosotros confiamos en nuestro Dios. Aunque nuestros ojos no te ven, pero nuestro corazón puede te sentir y nuestro corazón late por ti, Señor. Nos te damos gracias. Habla con nosotros a través de esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Para nosotros podemos entender 2 de Reyes, capítulo 2 y versículo 9. El tema habla de porción doblada o doble porción. Nosotros cuando hablamos de doble porción, acordamos tal vez de la comida. Quiero comer 2 veces. O me hace una porción doblada, pero por un precio único. Nosotros muchas veces queremos comer demasiado, pero pagar poco. ¿No es así? La comida es rica, la comida no es muy saludable, pero queremos comer, estar fartos, saciados, pero pagar poco. Pero las cosas de Dios no son así. Si queremos cosas grandes de Dios, debemos pagar un precio mayor. Debemos pagar el precio de la santidad, pagar un precio de ofrecer a Dios sacrificios. La mensaje anteriores que el pastor estaba predicando es de que queremos bendiciones, pero no queremos pagar el sacrificio. Queremos el cordero, queremos las recompensas de Dios, las bendiciones materiales, espirituales, pero nosotros no queremos pagar el sacrificio. Queremos el cordero, las cosas buenas de la vida, pero el precio
de la unción no queremos pagar. Yo quiero tratar hoy día de dos personajes de la Biblia muy conocidos, que está en Elías y Eliseo. Elías estuvo activo en un tiempo donde Israel estaba pasando así por problemas. La profesión, se puede decir, la unción de un profeta, o Dios hace suceder profetas cuando hay problema. Mientras la situación esté buena, una vida tranquila, sin problemas, sin luchas, sin peleas, sin desafíos, no necesita del profeta. Pero cuando la casa está totalmente en problemas, el matrimonio está decayéndose, la relación con los hijos está mal, la rebeldía, la desconfianza, tal vez la fornicación, la idolatría, todo eso causa un problema y es necesario suceder profetas. Los profetas no vienen solamente para amaciar nuestro ego, para dar palabras dulces. El profeta vino para traer juicio y restauración. Pero nosotros muchas veces queremos solamente palabras dulces. Fíjese cuando Isaí fue a la casa, cuando el profeta Samuel fue a la casa de Isaí para poder elegir el nuevo rey de Israel. Saúl, el rey de Israel, que era elegido por el pueblo, ya estaba para caer, porque había desobedecido a Dios. Su trono no estaba más firmado, porque por la desobediencia. Entonces mandó el profeta Samuel ir a casa de Isaí para ungir el nuevo rey, el siguiente rey, ungido por Dios. Y cuando llegaron en la casa de Isaí, Isaí dijo: ¿qué haces aquí, profeta Samuel? De principio Samuel dijo solamente una visita tal vez, pero Dios había dicho que en la casa de Isaí iba a salir el nuevo rey de Israel. Para el papá Isaí, el hijo mayor, por ser el primogénito, así como todos los primogénitos, tenía el derecho de las bendiciones, de la mejor parte, de la mayor parte de la herencia. Y fui decepcionado, porque del mayor pasó hasta el menor, hasta llegar a David. Aquel que no era para ser, Dios eligió a un rey de Israel. Muchas veces somos decepcionados queriendo esperar una mensaje de un profeta, las palabras dulces de Dios, pero muchas veces vamos a buscar las manos de Dios, pero la mano de Dios pesa muchas veces. Entonces no es que debemos buscar el profeta. Nosotros debemos cambiarnos a un profeta dentro de una civilización, dentro de un mundo y dentro de una casa donde hay problemas. No podemos estar contentos, satisfechos con la casa así. Nosotros debemos tomar la pose, el derecho de un ministro de Dios o de un ungido de Dios para profetizar cosas buenas. No contentar con las cosas mundanas, no contentar con las cosas vanas del mundo, las cosas terribles que el mundo sucede y busca. Para poder entendermos la sucesión de Elías para Eliseo, yo quiero comparar como nosotros antes. Cuando nosotros nos apasionamos por Cristo y nos convertimos totalmente al cristianismo, a Jesús, el amor ante Jesús, nuestro amor ante Él cada día más era más dulce, más fervoroso, la pasión ante Él, lo que Él hacía por nosotros, eso hacía la motivación que nos aproximábamos más de Él. Y cuanto más nos acercábamos a Jesús, más bendición, más gloria, más sinales nosotros observábamos. Elías también ha hecho muchos milagros. Es conocido como un profeta de Dios realmente que actuó en un momento de dificultad. El penúltimo milagro que ha hecho Elías fue de que había desafiado los 400 profetas de Baal. Nosotros también, cuando estamos ungidos por Dios, amantes de Dios, nosotros queremos hacer muchas cosas para Dios. Buscamos fuerzas, oración y nuestro entusiasmo y nuestra motivación hace con que nuestro servicio ante Dios pueda ser algo apreciable por Dios.
Queremos hacer tanto para Dios, nuestro amor para Dios es tanto que queremos dedicar nuestro tiempo. Así cuando nosotros amamos una persona, apasionamos por una persona, nosotros queremos hacerlo mejor, agradar. Así es nosotros cuando amamos a Dios, cuando encontramos a Dios. Entonces, después de desafiar esos profetas de Baal, hubo una sentencia para él. Vamos a acompañar primero de Reyes, capítulo 19. Primero de Reyes, capítulo 19, de 1 al 3. Los que encontraram, amém. Diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses a outro tanto. Se decreto, de certo amanhã a essas horas não puser a tua vida como a um deles. E vendo, se levantou e para escapar com vida, foi a Berseba, que é Judá, e deixou ali o seu moço. Versículo 4 diz assim também: E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta ao Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Depois de haver hecho um grande milagre, visto uma grande proeza de Deus, Elias foi ameaçado de muerte. Jezabel, ela era esposa do rei Acabe. E ela pediu que matara a Elias por matar seus profetas. Por haver a grande obra de Deus, quando há uma grande obra de Deus, a grande glória de Deus, há uma grande luta, há uma grande vitória, pero a oposição do diabo, a oposição do mundo, a oposição de los demônios são grandes. Quando há uma grande vitória, sabemos que é uma grande luta. Foi uma grande luta aí, quando Elias ha matado todos os profetas de Baal. Jezabel dijo: Se a esta hora não estiver morto Elias, assim como ha hecho com os nossos profetas, ele também passará por la morte da espada. Ao escuchar esta notícia, Elias tuvo el temor. Dice versículo 4, dice: Oh Senhor, toma agora a minha vida. Algo diferente, algo que podemos ver, algo chistoso, dice assim: Elias quedou com medo e pediu para morrer. Elias quedou com medo da morte, então pediu para morrer. Se for assim, por que não quedou-se para desafiar novamente os profetas, Jezabel, se ele queria morrer? Senhor, eu tenho medo de morrer, pero mátame. É o mesmo. Ele teve o temor e disse: Senhor, mátame. O Senhor dijo: Todavia, vaya a um caminho de um dia e aí lo quede. E ele estava com um problema, tinha temor, talvez estava com problemas psicológicos, de coração, tinha depressão, um dos profetas conhecido como um profeta de depressão. Quedou com medo da morte, pediu para morrer e escondeu-se em uma cueva. Nós, assim, quando recebemos a Cristo, temos poderes espirituais, frutos do Espírito, e queremos fazer a obra para Deus. Pero quando queremos fazer algo grande para Deus, é necessário ayuno, é necessário oração. Nós não podemos ir desarmados, porque a consequência, se nós não oramos e não buscamos a vontade de Deus e queremos fazer com nossa própria carne, pode ser que não seja a grande vitória, mas uma derrota também. Pode ser com que o desejo que queremos fazer seja bueno, mas os resultados são frustrantes. Assim foi no caso de Elias, um resultado frustrante. Ha hecho as coisas para Deus, foi hecho como profeta de Deus, pero quiseram lo matar. Assim é, o ministério do profeta não vale por desejo de querer. Eu quero, eu tenho tempo, eu vou fazer as coisas para Deus. É necessário um chamado. Porque quando nós não temos nada para hacer, nós podemos dizer: eu tenho tempo,
eu posso trabalhar, eu posso me sujeitar a todas as coisas, me ponga em um ministério, me ponga em um trabalho. Pero isso quando nós não temos nada que fazer, não temos um trabalho secular. Pero quando nós nos deparamos com um trabalho secular, o compromisso diário, ou outras coisas que queremos realizar, o que hacemos? Dejamos as coisas de Deus. Então, de princípio, a motivação não foi o chamado de Deus, é porque nós, por a emoção, queríamos cumprir um espaço que estava aberto. Pero o ministério de trabalho de profeta é diferente. Elias tuvo temor, assim era nós quando começamos, sem muita experiência. Não digo que Elias não era um homem experiente, que não era um homem de Deus. Sim, era. Mas eu quero como fazer uma sombra, uma comparação de Elias para Eliseu, de nós antes de ser ungido por Deus, antes da unção do Espírito, com agora que devemos buscar a porção doble. Primeiro ponto eu quero dizer, um chamado é uma decisão sem regresso, sem volta. Vamos acompanhar 1 de Reis, versículo 16. 1 de Reis, capítulo 19, versículo 16. 1 de Reis, capítulo 19, versículo 16. Diz assim: também a Jeú, filho de Nissi, ungirás a rei de Israel, também Eliseu, filho de Safate, de Abel de Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Eliseu mal esperava que ele seria o novo seguinte profeta em Israel. Por uma decisão própria de Elias de querer sacar, de ir ao cielo, de não querer mais viver, ha hecho uma causa buena de ungir outro profeta. Todas as coisas malas, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Jesucristo. Amém? Todas as coisas que passamos nesta terra, nesta vida, vai ter boas consequências se nós amamos a Deus. Versículo 19. Aí mesmo, em 1 de Reis, capítulo 19, versículo 19, diz assim: partiu Elias dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou sua capa sobre ele. Eliseu mal esperava que receberia a unção de Deus. Eliseu mal esperava que seria o próximo profeta de Israel. Ele estava trabalhando. O que podemos refletir sobre isto, Deus utiliza todas as pessoas que estão com a mão trabalhando. Assim como estava dizendo, quando temos tempo nomás para poder cumprir o hueco que está vazio no ministério, nós podemos. Pero quando nós encontramos coisas para hacer, em Brasil diz sarna para coçar, não? Quando encontramos problemas, nós vamos desistir de fazer as coisas de Deus por nós querer buscar outras coisas. Então, Eliseu estava trabalhando, disse com a 12ª, com 12 grupos de bois. E disse que quando ele estava trabalhando, talvez seu padre seria o fazendero, não? O dueño. E ele estava cuidando o último grupo de bois. A 12ª, disse, a 12. O 12º grupo de bois para arar a terra. Então passou Elias e encontrado com a convicção Eliseu, porque Deus dijo, ungirás a Eliseu, hijo de Safate. E quando ele foi e encontrou Eliseu trabalhando, novamente a palavra aqui nos diz que encontrado Eliseu, hijo de Safate. Não era outro Eliseu. Houve uma convicção que era a mesma pessoa. E disse que ele le botou a capa. De la capa nós podemos aprender muitas coisas. La capa é um ministério de la capa. Mistério de la capa. O que quer reflejar esta capa de Elias ante Eliseu? É a unção do Espírito Santo.
Nosotros, para podermos entender el secreto de la capa, el misterio de la capa, nosotros debemos estar diariamente en una relación con el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice también, si hoy oíres la voz del Espíritu Santo, no endurezcáis vuestro corazón. Hebreos 3, versículo 15. Apunten nada más. En otro versículo, en Juan capítulo 3, versículo 8, dice, si el viento sopra, no sabe de dónde ven para ni dónde vais. Pero así es todos que son guiados por Espíritu. Y versículo 6 dice, los que son del Espíritu viven el Espíritu, los que da carne son de la carne. Entonces Eliseo supo que la capa era la unción que estaba siendo preparada para ele naquele instante. El momento, vamos a acompanhar, versículo 20, de 1 de Reis, capítulo 19. Versículo 20 diz assim, acompanhemos todos nós. Então deixou ele os bois e correu após Elias, e disse, deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse, vai e volta, porque tenho eu te feito. A resposta de Eliseu foi imediata. Ele supo o mistério da capa, que era o chamado de Deus, era a unção de Deus, era o tempo de Deus para a vida de Eliseu. Dice que neste momento que ele recebeu este chamado, esta convicção, que Elias era o profeta e a capa era a unção do Espírito, disse, um pedido te hago, Elias, por favor, déjame despedir de mis padres. Pero neste caso podemos ver uma comparação no Novo Testamento. Dice, quando Jesus chamou a uma pessoa, disse, deja primeiro besar mis padres, mi padre despedir mi padre. Jesús dijo claramente, deja enterrar mi padre. Jesús dijo claramente, deja que los muertos sepulten los muertos. Las cosas del mundo, el mundo lo cuida. Pero si usted está ya siendo llamado dentro del reino de Dios, viva para el reino de Dios. Pero Elías no fue tan duro como Jesús. Pero el momento que Eliseo fue para despedir de su padre, ele não pediu permisso a seu padre, dizendo, padre, Elias me chamado, será que eu devo ir? Será que é meu chamado? Ele não dudou de seu chamado, de la unção do Espírito, del mover do Espírito. Versículo 20 diz que ele deixou os bois e correu após Elias. Deixou todo o que tinha para trás. Deixou seu cargo, deixou sua profissão. Dejó su aparato de trabajo. Versículo 20. Después que ele voltou e despediu de sua casa, dizendo, eu não sei quando vou regressar. Diz que o Hijo do Hombre não tem onde se inclinar sua cabeça, dijo Jesus. Assim são todos aqueles que são chamados por Deus. Muitas vezes recebem o chamado de Deus e opta por viver por Deus, para Deus, independente das causas, independente das circunstâncias. Vivem para poder agradar a Deus e não sabem seu futuro. Nós muitas vezes nos acostumbramos com a vida dulce, com a vida sem problemas, uma vida com certeza das coisas que temos, que podemos obter o conforto. Nós muitas vezes, claro que queremos viver em uma vida de conforto, mas será que nós vamos cambiar nossa vida de conforto para uma vida de desconforto? Uma vida de certeza para uma vida de incertidumbre? Será que vivemos desta maneira? Pero Eliseu supo e tuvo a convicção. O ministério são para os chamados de Deus. Vamos abrir Juan 15:16. Juan 15:16. Diz assim a palavra de Deus: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vardes e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto meu nome pedirdes ao vosso Pai, ele vos conceda. Dice a palavra de Deus, disse Jesus, que não fomos nós que elegimos a Jesus, pero Ele nos eligió. Ele nos
llamó para poder trabajar dentro de su ministerio. Así fue la vida de Eliseo. No fue él que eligió, Dios, yo voy a te servir. Por lo contrario, mal él sabía que iba a venir el profeta Elías para ungir el próximo y siguiente profeta de Israel. Nosotros debemos dejar todas las cosas. Dice el profeta, dice aquí en Reyes, capítulo 19, versículo 21. Vamos a regresar. Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 21. Dice la palabra de Dios que tomó un de los grupos de los bueyes, de una junta de los bueyes, los mató con los aparatos de los bueyes, los coció las carnes y dio al pueblo comer. Entonces se levantó y siguió a Elías y lo servía. ¿Qué podemos observar en este versículo? Que él mató los bueyes, el arado que tenía. Primera cosa, él mató los bueyes. En segundo paso, quemó los arados. Lo que significa los bueyes y lo que significa el arado. Era un trabajo, un aparato de trabajo, un instrumento de trabajo para Eliseo. Talvez Eliseo se conocía diciendo, yo puedo regresar hacia atrás, yo puedo volver hacia atrás, yo puedo cambiar mi actitud, mi pensamiento. Ahora puede ser por emoción que yo voy a seguir a Elías. Talvez ele se conhecia. É por isso, para dar um fim a todo, um basta a todo, para não regressar mais ao mundo, para não regressar para as coisas do mundo, para que o Egito não jale mais ele tomou uma decisão. Todas as coisas, os instrumentos de meu trabalho, eu vou queimar e matar o boi que eu utilizava. Nós podemos dizer, um boi, todos podem matar um animal. Pero agora, quanto custa um boi inteiro? Se um pedaço de carne custa 3, 4 mil ienes, 1 quilo, imagina quantas toneladas, uma tonelada tem um boi. Então são valores grandes. E ele tomou essa decisão. Não importa o preço, não importa de forma, pero eu vou sacrificar e eu vou servir a Jesus para que eu não regresse mais ao mundo e eu não regresse às minhas atitudes. O chamado é uma convicção que Eliseu teve para seguir a Elias como o seguinte profeta de Israel. Será que nós abandonamos todas as coisas do passado? Será que matamos, destruímos nossos ídolos? Muitas pessoas estão guardando coisas do passado para dizer, dia eu posso utilizar. Muitas pessoas não querem borrar, talvez, as fotografias de novias, o número de teléfono de las amigas, de los amigos, entra em um relacionamento e diz, dia eu posso necessitar, eu vou deixar guardado. Entra em um problema desde o princípio. Será que nós estamos destruindo todas as coisas passadas do mundo, carnales, para poder viver para Deus de coração e de alma? Lucas capítulo 9, versículo 62. Disse Jesus, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu estava lendo este versículo, talvez Jesus havia leído a passagem de Reis e habla claramente de Eliseu, que ele tomou a mão e tomou uma decisão e não regressou hacia atrás. Quantos de nós estamos nos desviando por mirar hacia atrás? Mirar e deixar as coisas que nós utilizávamos quando éramos carnales para que dia eu pueda utilizar. Quantos de nós estamos guardando a garrafa de cerveja ou de álcool que dia eu posso tomar? Será que as coisas que nós hacemos não está sendo uma excusa para disfarçar-nos com pele de lobo dentro de uma oveja? Uns podem dizer, eu tomo solamente por tomar, por um deporte, por um costumbre. Pero será que este costumbre não é carnal? Será que lo tomam? Eu dejo aí a revista, pero não me interessa. Eu dejo aí a garrafa de vinho, de cerveja, porque eu he comprado,
yo no he robado, muchas veces estamos escondiendo atrás del evangelio, pero queriendo hacer las cosas del mundo, pero nuestro carácter mal formado, somos el mal carácter. Si nosotros vivimos una nueva vida y tenemos un nuevo estilo de vida, debemos claramente dejar todo para atrás y vivir de corazón para Dios. Amén. Un llamado, una decisión sin volta. Tem certas coisas para pagar. Sacrifício para pagar. Qual é nosso sacrifício? Lo que nós vamos oferecer para Deus como um holocausto perfeito, de queima total. Eliseu não mirou hacia atrás. E segundo ponto, viver um ministério de um profeta. Como disse, não vamos esperar somente um profeta chegar a nossa casa. Talvez vamos ter decepção. Vamos nosotros tornar um profeta. Capítulo 2, segundo de Reis, capítulo 2. De versículo 1 al versículo 6, trata-se del momento donde Elías estava provando Eliseu. Quando nós leemos anteriormente, capítulo 19, de versículo 21, o versículo 20, diz que seguia a Elías. En todo lugar ele seguia a Elías. La sensibilidad del Espíritu Santo es algo que no podemos sentir carnalmente. Las obras de Dios, la manifestación del Espíritu, es algo que nosotros tenemos que levantar nuestro radar espiritual. Y cuando nosotros levantamos nuestra antena espiritual para captar las cosas del Espíritu, ahí sí somos sensibles a escuchar la voz del Espíritu. Y cuando escuchemos la voz del Espíritu, como dije antes, la palabra de Dios, no podemos endurecer nuestro corazón. Debemos ser sensibles y dejar que Él nos guíe en todo lugar. El momento que Él optó para ser el profeta siguiente, Él tenía que pasar en sus testes. Dios nos prueba en las cosas que nosotros decidimos hacer. ¿Tú tienes llamado o es solamente la emoción? ¿Tú fuiste llamados para congregar a esta iglesia o solamente porque le gusta venir o porque hay tiempo para venir? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál fue la motivación de Elías? Eliseu aprobado en 3 puntos. Versículo 2, capítulo 2, versículo 2. Dice assim: Disse Elias a Eliseu: Ficai aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porque Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não deixarei. E assim foram para Betel. Elias havia sido hecho um teste com Eliseu. Disse: O Senhor me chamou para ir a Betel. Quédate aqui. Pero lo que respondió Elías: No, yo te seguiré. Elías, yo he quemado mis aparatos de trabajo, yo he sacrificado mi buey, yo no tengo para dónde regresar, no tengo más trabajo secular, yo he optado para seguir como un ministro, como un profeta. Pero Betel aquí representa la casa de Dios. Elías había dicho para Eliseu: Dios me ha llamado para Betel. Significa la casa de Dios. Eliseu acompañó a Elías a la casa de Dios. En segundo punto, versículo 4. Novamente, no vamos a leer todo, pero dice versículo 4, que Elías dijo para Eliseu: Quédate aquí, el Señor me llamó para ir a Jericó. Novamente, quédate aquí, Eliseu. ¿No estáis entendiendo, Elías? Yo he sacrificado todo. Yo tomé la decisión de no regresar al mundo. Yo he quemado mis bueyes, mis aparatos de trabajo para seguirte. Como Jesús ha preguntado a Pedro: ¿Tú me amas? ¿Tú me amas? ¿Tú me amas? Sí, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Señor, ¿está dudando de mí? Es lo mismo. Jericó lo que representa la manifestación del poder de Dios cuando las murallas cayeron. Elías levou Eliseu para demonstrar que em Jericó Deus ha operado um milagre, um fantástico milagre, e que pode cumprir em nossas vidas também. Versículo 6, novamente, Elias prueba a Eliseu:
como Deus tem provado a nosotros, fueses llamados a este ministerio, fueses llamados por Dios a trabajar en esta área. Novamente Elías dice para Eliseo, quédate aquí. Dios me ha llamado para ir a Jordán. Elías não está entendendo novamente. Eu tenho que te dizer por terceira vez, eu he sacrificado mis coisas. Eu he dejado as coisas do mundo. Eu já tenho o novo nascimento. As coisas do mundo quedaram. Eu he hecho uma pessoa nova. Eu te seguirei. Eu te seguirei, Jesus. Jordão representa o lugar, é o lugar onde Jesus foi bautizado e vino o Espírito Santo. Então, Betel, Jericó y Jordán. Betel, casa de Dios. Jericó, las proezas de Dios. Y Jordán, la manifestación del Espíritu Santo. Significa que Eliseo optó por seguir a Dios porque en la presencia de Dios o en la casa de Dios miraremos las hazañas, los señales a través del Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos tener la certeza que las obras empiezan por el Espíritu Santo de Dios. Pero para recibir esa doble porción, para Eliseo tener esa doble porción, Elías dijo el siguiente, vamos a regresar, 2 de Reyes capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Sucedeu pues que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse, coisas duras pedistes, se me vires quando for tomado de ti, assim te farás. Porém, se não, não. Eliseu pediu doble porção de bendição. Elias dijo, eu por breve tempo eu vou ser tomado ante tu presença. Deus vai me levar. Pero te digo algo, se esteja sensible, atento e sendo espiritual, el momento que eu seja levado por Deus, tu recibirás a doble porção. Pero se não me veas subindo, não recibirás. Lo que quer dizer? Eliseu, todo lugar em que Elias iba, ele lo seguiu, ha pagado um preço, um sacrifício para receber a bendição de Deus, a doble porção. Será que ele iba deixar passar este momento de la ida de Elias al cielo y no recibir la bendición? Eliseo tenía entendido muy bien que ese era el motivo de recibir la bendición doble, era ver, el requisito de ver cuando Elías partiera de esta tierra. Nosotros debemos estar sensibles al Espíritu Santo de Dios. Lo que dice Jesús a los discípulos, permaneced en Jerusalén hasta que descenda la promesa de mi Padre. Los discípulos, para recibir la unción del Espíritu, ¿salieron de Jerusalén? No salieron. Si hubiera salido de Jerusalén, la promesa del Padre no sería sobre ellos. Para recibir una gran bendición es necesaria una obediencia. Saúl, él sacrificó, pero desobedeció. Pedro lanzó sus redes, dejó sus redes para seguir a Jesús, pero no las botó, no las quemó. Pero Eliseo sí, él abandonó su trabajo, su vida antigua, quemando, sacrificando las cosas que él tenía como orgullo de su trabajo. ¿Será que nosotros estamos sacrificando esto? Capítulo 2, versículo 14. Dice, tomó la capa de Elías que caíra y feriu las aguas. E disse, ¿dónde está, Senhor, Deus de Elias? Então feriu las aguas e dividiram elas de una a outra banda e Eliseu passou. Mírase, antes de Elías ser llevado para el cielo, el milagro que ha hecho Elías foi, aqui versículo 9. Versículo 8 de capítulo 2 diz que Elías tomou sua capa, diz que feriu las águas e se dividiram e os dois passaram. E rapidamente, depois que Elías foi elevado ao cielo e a capa vino, a capa é a unção do Espírito, e ele la tomou, viu Elías subir, para ter a convicção de la unção del poder de Deus, ele catou a capa de Elías e feriu as mesmas águas
de Jordán. Y cuando ferió las aguas, vio que las aguas se dividieron en dos. Es la confirmación del ministerio. Nosotros también podemos decir, Dios me ha llamado para esto. Solamente Jesús ha hecho cosas grandes. ¿Cuál es mi convicción de mi llamado? Jesús dijo, yo he hecho grandes cosas en 3 años, pero ustedes cosas grandes los harás. La porción doble de la bendición, Elías tenía la convicción que él ya tenía. Lo que ha hecho, 3 cosas, 3 tipos de ministerio dentro del ministerio del profeta, para ir avanzando. Ministerio de restauración. Eliseo decidiu ser um profeta, pero não somente um profeta, siervo, e a unção do Espírito estava sobre ele. Depois que ele recebeu a capa, a unção e a certeza, ele feriu as águas. Em seguinte, o próximo milagro que ha hecho Eliseu foi um milagro de restauração. Versículo 19 al 21, ahí capítulo 2. Versículo 19 al versículo 21. Solamente vamos, yo voy a decir lo que trata. Dice que había una ciudad donde las aguas eran malas y la tierra era estéril. El siguiente trabajo del profeta Eliseo era sanar las aguas y dar productividad a la tierra que no tenía producción. Nosotros somos llamados para ser un profeta, ser luz del mundo y sal de la tierra. Eliseo cumplió aquí la función de dar un sabor, sacionar al mundo, sacionar la agua, para que esta agua pudiera ser bebida y la tierra producir. Nosotros tenemos esta función dentro de la casa como profeta, hacer con que la casa pueda tener nuevamente el amor, la comprensión, el cuidado, que las aguas puedan ser tomadas y la tierra producir frutos. ¿Será que nuestra casa está produciendo el fruto? Si somos llamados como llamado de Eliseo y tenemos un ministerio de profeta de restaurar, nuestra casa va a producir el fruto. Amén. El siguiente paso, el misterio de la provisión, ¿eh? De proveer. Rápidamente, Eliseo nuevamente fue a un lugar para poder proveer el aceite para una viuda, la viuda de Sarepta. Entonces, esta mujer no tenía las condiciones de pagar, de comer, de sobrevivir. Eliseo pasó sobre ella como nosotros debemos pasar en la vida de cada persona. En nuestra propia casa, primero, proveer las cosas espirituales. Tal vez no tenemos cómo hacer. Estamos passando por dificuldade, pero nossa casa vai produzir, vai dar para saciar nossa casa e saciar as casas de los outros. Nós somos chamados profetas para poder proveer o alimento espiritual. Aqui proveu o aceite para vender e comer, não morrer. Nós será que estamos dando pastos frescos, pastos espirituais a las pessoas para dar vida a ellas? Em terceiro ministério é dela restituição. Deus prometeu para nós restituir nossa família, nosso matrimônio e os hijos. Elías ha cumprido 7 milagros. Eliseu ha cumprido quanto? Doble porção. 7 vezes 2. Quantos? 14 milagros ha operado Eliseu. Doble porção. Pero quando la restituição é de dar, apagar a vergüenza, restituir todas as coisas que é necessário para que tu puedas vivir uma vida de paz, de amor e compreensão em Deus. Ele também ressuscitou o hijo de la tsunamita. Ha dado vida. Será que nós estamos cumprindo esto de dar vida a los outros? Ou estamos matando a esperança, matando o futuro de las pessoas? Será que estamos matando o futuro del niño? ¿Será que estamos matando la profesión del niño, de nuestro hermano, del esposo o de la esposa? Nosotros somos llamados para ser profetas dentro de la casa, profetas de restituir. Restituir los que están muertos
dar vida. A fim desses ministérios, para poder terminar, quando Eliseu muere, ele muere solamente com 13 milagros. Pero, como é assim? Se ele perdeu dupla porção e ha realizado 14 milagros. Vamos acompanhar 2 de Reis, capítulo 13, verso de 20 al 21. Diz assim a palavra de Deus: Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra e entrando, disse assim: sucedeu que enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem e sepultaram onde estava Eliseu. E disse que reviveu e o lançou sobre os seus pés. Depois da morte de Eliseu, quer dizer este versículo, que lo botaram en la sepultura de Eliseu um muerto. E disse que esse muerto sobreviveu ao tocar os huesos de Eliseu. Deus cumpriu a doble porção em Eliseu. Havia morrido com 13. Pero Deus é um Deus que podemos crer, um Deus de pacto, um Deus de promessa. Talvez você pense, minha casa está com certidão de óbito. Satanás já disse que minha casa vai perecer. Pero nós podemos cambiar a situação. O óbito está muerto, pero podemos dar vida. Nós podemos ver que a situação está mala dentro da casa, dentro da escola, dentro do mundo. Pero nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Aunque estamos para falecer, a ponto de cair, a ponto de desistir, Deus nos chama para poder reviver-nos, para cumprir a profissão e o ministério de profeta. A um morto ha hecho o último milagro. Isso significa que Deus, o que prometeu para mim, prometeu para vocês, Deus vai cumprir. Aunque nós pensamos que está encerrado o caso, que não há esperança, Deus vai fazer cumprir em minha vida, em sua vida, a doble porção. A palavra de Deus diz que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Não quer dizer que Eliseu foi maior que Elias. E tampouco não importa a quantidade de milagros que realizou Eliseu ao comparar com Elias. Pero importa que Deus vai cumprir. E este ministério de profeta não é somente para os outros. Nós temos o direito de agarrar este ministério de profeta em nossa casa. Então vamos trabalhar dentro de nossa casa o ministério da restituição, da provisão e da restauração. Nós fomos chamados para dar sabor, para hacer com que as pessoas quando toquem nós saia o quê? Virtude como saiu de Jesus. E este poder não vem de nós, é o mistério da capa. E se nós estamos atentos e estamos sensíveis, nós vamos a entender que não vamos cambiar as coisas do mundo com as coisas de Deus. Que vale mais estar em la casa de Deus por um dia do que 1000 dias fora. Vamos nos poner de pé. E ver que Deus vai manifestar seu poder em sua casa, mirando os sinais, os prodígios, com a llenura do Espírito Santo de Deus.